Em relação ao princípio da capacidade contributiva, eu deixei de dar uma informação importante, que é a seguinte. Lembra? O princípio da capacidade contributiva é aquele que é uma norma jurídica que tem como finalidade imediata a de que todos sejam tributados de acordo com a sua capacidade econômica. E mediatamente, indiretamente, essa conduta, essa finalidade será alcançada mediante algumas práticas concretas, né, que se expressam naqueles instrumentos da proporcionalidade, da progressividade, da seletividade, da personalização. Bom, vocês imaginam a importância desse princípio para o nosso ordenamento tributário, né? Ele é um dos princípios mais importantes. O princípio da capacidade contributiva é aquele que mais concretiza aquele valor de justiça fiscal que atualmente, pela reforma tributária, se transformou num princípio, né? Isso tudo a gente já falou. Só que na década de 80 e no início da década de 90, o Supremo ele dava uma aplicação muito restrita ao princípio da capacidade contributiva, com base numa interpretação literal do artigo 145, parágrafo 1º. Acho que eu mencionei isso para vocês, né? Que o Supremo entendia que só se aplicava aos impostos pessoais, certo? Então já falei isso, né? Achei que não tinha falado, isso é importante. Hoje, o Supremo entende que se aplica a todas as espécies tributárias, tá? Talvez eu não tenha mencionado um julgado para comprovar o que eu estou dizendo, né? Eu acho que talvez não tenha informado um julgado. Então, se vocês quiserem anotar, tem diversos, né, julgados, mas tem um que ele fala expressamente isso, que a capacidade contributiva se aplica a todos. Então vamos lá. Eu vou citar então alguns, tá? Vamos lá. RE 216259. RE 216259. Esse julgado trata da taxa de fiscalização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, certo? Então, nesse julgado, o Supremo estava diante de uma taxa. E essa taxa, ela tinha valores diferentes para grandes empresas, empresas médias e empresas pequenas, certo? E aí a discussão era se poderia, já que a taxa é um tributo, né, contraprestacional, ou seja, eu falei isso rapidamente para vocês, ele tem um fato gerador vinculado a uma atuação estatal, lembra que eu mencionei rapidamente isso com vocês, né, relacionado a um poder de polícia, né, e que a taxa leva em consideração o custo dessa atuação estatal na hora de calcular o valor da taxa, o que a gente chama de referibilidade, enfim. Houve uma dúvida, poxa, por que você vai cobrar um valor mais alto para grandes empresas e um valor mais baixo para pequenas empresas, tendo em vista que só se pode aplicar o princípio da capacidade contributiva para impostos, que era a visão então vigente lá no Supremo. E o Supremo entendeu que a capacidade contributiva poderia ser aplicada também às taxas. Então, e diz assim esse julgado, né, uma parte da ementa. O critério adotado pelo legislador para a cobrança dessa taxa de polícia busca realizar o princípio constitucional da capacidade contributiva, também aplicável a essa modalidade de tributo, notadamente quando a taxa tem como fato gerador o exercício do poder de polícia. Então, o Supremo aqui diz expressamente que se aplica a capacidade contributiva para as taxas, certo? Depois, tem um outro julgado, que é o ADI 4697, relator Edson Fachin, que o Supremo expressamente aplica o princípio da capacidade contributiva para uma contribuição especial, certo? Que era a anuidade de conselho profissional. Então, foi o
aqui a gente tem um trechinho da ementa que diz assim: a lei é o item 6 da ementa. Não sei se vai dar para o Ananias, acho que não precisa não. Não precisa, você ficar só na Constituição. Não, essa redação está maravilhosa, que você botando lá o 145, né? A ementa diz assim: a Lei 12.514, ora impugnada, observou a capacidade contributiva dos contribuintes, está falando de contribuição especial, pois estabeleceu razoável correlação entre a desigualdade educacional e a provável disparidade de renda oferida do labor de pessoa física, assim como haver diferenciação dos valores da anuidade baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte. O que é isso aqui, né? Eu não lembro exatamente dos detalhes do caso, mas, se eu não me engano, isso aqui era a anuidade do CREA. Sabe o CREA? Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, se não me engano, né? Então, o CREA, ele tinha uma anuidade mais alta para os engenheiros e mais baixa para os técnicos, eletrotécnicos, pessoas que tinham uma formação técnica. E aí o Supremo entendeu que isso era possível em nome da capacidade contributiva, porque se presume que o engenheiro tenha mais capacidade contributiva do que uma pessoa com formação de nível técnico. E assim o Supremo foi indo, com vários julgados, adotando o princípio da capacidade contributiva para todas as espécies tributárias, certo? Então, hoje é pacífico que se aplica o princípio da capacidade contributiva a todas as espécies tributárias. Tudo bem? Bom, em algum momento também, isso é importante a gente falar, eu falo muito isso em tributos em espécie. O Supremo entendia que, na época que ele entendia que só se aplicava aos impostos, por conta da literalidade do 145, parágrafo 1º, né? Os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica, né? Ali, ó. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, bom, é só para os impostos, não é para todos os tributos, certo? E ele entendia, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. Então, qual o único imposto inegavelmente pessoal que a gente tem? É o imposto de renda. Então, ele entendia que só para o imposto de renda, basicamente, se aplicava o princípio da capacidade contributiva, porque era um imposto pessoal. Interpretação errada desse dispositivo, tá? E isso vigorou durante muito tempo. Então, por exemplo, mais ou menos na década de 90, muitos municípios adotaram a técnica da progressividade para o IPTU, que é aquela: quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, né? Então, quanto maior, mais valioso era o imóvel, maior a alíquota do IPTU. E o Supremo entendeu que isso era inconstitucional. Por que ele entendeu que era inconstitucional? Porque o IPTU é imposto real, não é imposto pessoal, e os instrumentos para a concretização da capacidade contributiva, evidentemente, só poderiam ser utilizados para aqueles impostos que comportassem a capacidade contributiva, que eram os impostos pessoais. Então, não poderia haver técnica da progressividade fiscal para o IPTU, entendeu? Então, tem até uma súmula do Supremo que diz isso. É uma coisa parecida com 666, tá? O número é bem sugestivo, assim, da súmula, uma súmula muito ruim, né? Então, o que acontece? Depois, o Supremo mudou esse entendimento para entender que é possível a progressividade mesmo nos impostos reais, tendo em vista que todos os impostos se sujeitam à capacidade contributiva, ainda que essa progressividade não esteja expressa na Constituição. Então, ele julgou um caso envolvendo o ITD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, é um imposto estadual, que é real, é imposto real. Ele julgou esse caso, que era do ITD do Rio Grande do Sul, que tinha progressividade. Pela jurisprudência antiga do Supremo não poderia ter, né? Porque ele é tão imposto real quanto o IPTU.
mas ele teve uma virada jurisprudencial e nesse julgado, que foi o RE 562045, 562045, em que ele diz: recurso extraordinário, constitucional tributário, lei estadual, progressividade de alíquota de imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de bens e direitos. Constitucionalidade. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Princípio da igualdade material tributária, observância da capacidade contributiva. Certo? E aí, no acórdão, ele diz: olha, estamos mudando o entendimento do Supremo para entender que se aplica o princípio da capacidade contributiva aos impostos reais, podendo haver a utilização dos seus instrumentos, como a progressividade, mesmo que a Constituição não preveja essa progressividade. Tá legal? Então, acho que é uma informação que eu não explorei tanto na aula de capacidade contributiva, mas é importante, certo? Parênteses. A Constituição, ela sempre admitiu, desde 88, uma progressividade extrafiscal para o IPTU. Lá no capítulo da ordem urbana e ordem social, né, e ordem urbana, existe uma previsão no 182 da Constituição, de que se você tem uma propriedade urbana que não está cumprindo a sua função social, ou seja, que não está de acordo com o plano diretor daquela cidade, o município ele pode impor um IPTU progressivo extrafiscal, que tem como objetivo apenas estimular que a pessoa adeque ao seu imóvel à função social. Tá? O Ananias colocou aí na tela para a gente. É o 182, está muito pequeno para quem está aí atrás? Dá para enxergar um pouquinho, tá? 182, parágrafo 4º, inciso 2. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Então, a hipótese de um imóvel, por exemplo, um terreno baldio no meio da cidade, não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessivamente de. Então, primeira medida do município, determinar um parcelamento ou uma edificação compulsória. Falar assim, olha, você tem que edificar, tem que construir uma casa ou tem que parcelar esse terreno aí no prazo de 2 anos. Se ele não cumprir isso, aí o município pode estipular um IPTU progressivo, extrafiscal. Então, além do IPTU normal que o sujeito vai ter que pagar, que é um IPTU fiscal, lembra? Fiscal é aquele que visa arrecadar preponderantemente. Extrafiscal é aquele tributo que visa induzir um comportamento. Falamos disso já, né? Então, além do IPTU progressivo fiscal, vai ter um outro IPTU, que é o IPTU progressivo extrafiscal. Por que ele é progressivo? Porque as alíquotas vão sendo aumentadas ao longo do tempo. Né? Então, ele diz assim, olha, você vai ter que edificar, construir uma edificação, né, um prédio, uma casa, sob pena de pagar um IPTU extra, né, além do IPTU normal, de 2%. O IPTU normal é 1%, que é o IPTU fiscal. Mas você vai ainda pagar um IPTU extra fiscal de 2%. Se o sujeito não edificar naquele ano, no ano seguinte, pode ir para 4% esse IPTU extra fiscal. No outro ano, 8%. E o Estatuto da Cidade permite que esse IPTU chegue a 15%, o extra fiscal. E se passaram 5 anos e ele não edificou, mesmo com a cobrança desse IPTU? Aí é o inciso 3. Desapropriação do imóvel, pode ser desapropriado com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas. Né? Então, quer dizer, o cara vai ser desapropriado e vai receber durante 10 anos em títulos da dívida pública. É mau negócio para ele. Tá legal?